aqui, não compartilhou nada. Uma coisa que eu sempre digo com relação ao marketing, e em especial ao marketing digital, tem alguma tem uma particularidade muito importante dentro do processo de marketing digital, que às vezes passa batido na nossa visão com relação à estratégia, ao marketing propriamente dito. Algumas coisas que soam muito particular no marketing digital, que às vezes passa desapercebido. A gente tem mania de, na maioria das vezes, diminuir o marketing digital, e diminuir no bom sentido, não estou fazendo de maneira pejorativa, não, e nem engrandecendo demais o marketing digital, mas diminuir o marketing digital no sentido de achar que o marketing digital é um controle de mídia social. E, na realidade, o marketing digital é muito maior do que isso. E aí, eu, particularmente, falando, eu curto muito entender o marketing digital como um marketing de relacionamento, como um processo de interface com o cliente final e de relacionamento com ele de maneira íntegra, verdadeira, sólida, não como um processo de simplesmente oferta, mas com um processo realmente integrado com ele, pensando nele, com objetivo nele, 100% focado nele. E é nessa toada que eu gostaria de conversar com vocês agora, essa noite, sobre esse marketing de relacionamento, sobre esse marketing que eu particularmente acredito muito, que é o verdadeiro marketing digital, o marketing de internet. Antes de falar propriamente sobre esse assunto, vou trazer alguns dados aqui para vocês, para que mostrar como que a gente está vivendo esses momentos agora. Então, o mercado realmente está enlouquecido. Não só o nosso mercado do fitness, mas o mercado de maneira geral, ele está realmente enlouquecido. E tem um motivo clássico disso, né? Tem alguns especialistas que dizem aí que 11% só das empresas têm capital para sobreviver de 1 a 2 meses nos próximos 1, 2 meses. Então, se a gente pegar essa estatística, 89% das empresas não tem capital para, pequenas e médias, obviamente, não tem capital para se manter aí mais de 2 meses de maneira saudável. Então, isso gerou esse pânico geral em todas as áreas, em todos os mercados, gerou esse pânico geral, e não é diferente no nosso mercado fitness, no nosso mercado operacional aqui que a gente está falando. Mas o que isso gera, né? O que toda essa loucura gera? Se a gente pegar os dados aí, esse dado é bem recente, é dessa semana, inclusive, se a gente pegar os dados de crescimento das principais redes sociais, a gente tem um crescimento exponencial, principalmente em período de vigência na rede social. Para vocês terem uma ideia, Instagram, que é uma das redes sociais que mais as pessoas ficam tempo nas redes sociais, nas principais redes sociais, o Instagram ele tinha um pico de manhã, bem cedo, outro pico meio-dia, e depois das 8, 8h30, se a gente pegar São Paulo, particularmente às 8h30, nas outras capitais, por volta das 7 horas, começava um novo pico, e ele ia declinando esse pico, por volta das 9, 9h30, ele já praticamente morria. Esse processo é impactado por todo o que as outras mídias, principalmente as mídias televisivas, colocam nessa grade aí, nesse horário de maior impacto, competindo diretamente com essas redes sociais. O que a gente vê nos últimos dias, né, nas últimas semanas, por conta dessa crise, dessa loucura que as pessoas estão vivendo, é que essa rede social ela está aumentando, ela está dando um pico de manhã, ela está mantendo um pico mais tempo, e depois ela declina, sobe por volta do meio-dia, como está mostrando o gráfico, e ela mantém. Está maluco, assim, ela tem um declínio e já sobe às 13, às 14, às 15. Então, um cenário que era antes mais tinha um pico, uma queda e se mantinha muito tempo no platô baixo para depois dar um outro pico, hoje ele está oscilando o tempo inteiro no platô mais alto. O que isso quer dizer, né? O que isso traz para a gente de relevância que está aí, que a gente tem que usar essas redes sociais e o digital para vender e para oferecer o nosso produto. O que isso gera de processo? Gera uma loucura, que é mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que eu não sei se alguém já viu, espero que ele toque normalzinho, com áudio e tudo aqui.
é extremamente engraçado se não fosse trágico. O que está acontecendo hoje com essa crescente lá com relação à popularidade das principais plataformas do digital, as pessoas... Só um minutinho. As pessoas estão focadas, sabendo que está tendo uma crescente nesse digital, e elas estão postando tudo, de qualquer jeito, não gerando relacionamento. E aí gera coisas desse tipo aí, do cara na academia está extremamente preocupado em montar, aí no caso a menina, montar um treino Mega Blaster, aí eu não estou questionando o treino dela, não, eu até poderia, porque eu também sou professor de educação física, mas não estou questionando, não, mas a questão é, o cara está lá na casa dele, em algum lugar que a academia colocou para ele gravar os vídeos, gravando um vídeo nessa motivação toda, e o cliente está lá na casa dele comendo doce, deitado na cama e assistindo o vídeo só. Porque não tem relacionamento, é um mate frio. É simplesmente mandar tirar o conteúdo que era do presencial e transformar ele para o online. Esse está sendo um top erro na maioria das academias e dos mercados de modo geral, mas o nosso mercado do fitness é top erro, assim, é o principal erro. Se a gente entrar agora, se vocês fizerem um exercício, eu espero que vocês não façam para não sair, não perder a atenção com relação ao que a gente está falando, mas se a gente entrar agora no Instagram, vocês vão ver a quantidade de live que está rolando de professores, de dono de academia, rolando live para entreter o aluno. Tem que fazer isso, na minha opinião, tem que fazer, mas tem que fazer de forma orquestrada, entendendo o cliente. Por isso que eu falo que o verdadeiro marketing digital é um marketing de relacionamento e não um marketing de entrega. Isso, para mim, é um marketing de entrega. O cara tinha um pão e o pão era servido na padaria. Agora as pessoas não podem mais ir na padaria e o pão foi entregue na casa da pessoa. Isso não quer dizer relacionamento. Isso não quer dizer que está preocupado. Agora, se o dono da padaria, que eu comprei o pão durante 14 anos, 15 anos da minha vida, que é a padaria mais próxima daqui de casa, me manda uma mensagem, e não é o meu caso não, que eu mudei faz pouco tempo para cá, mas manda uma mensagem para mim, me perguntando se eu estou bem, se eu preciso de pão, se alguém aqui está precisando de comprar alguma coisa da padaria que não pode buscar, e ele se colocando à disposição para fazer, isso sim é relacionamento. Não simplesmente ele transformar o pão que era vendido lá numa entrega domiciliar, que é o que as academias e o mercado fitness está fazendo, tirando da academia e levando para o digital simplesmente assim, só fazendo isso, sem estreitar relacionamento. Mas por que eu falo isso? Eu vou contar um pouquinho quem eu sou, né, na fila do pão, usando o exemplo da padaria aí, quem eu sou no marketing. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou marido da Cláudia, pai do Nicolas e da Maria Fernanda. Eu tenho um propósito muito genuíno em mim, que é de ajudar pessoas e empresas através de planos de estratégia de marketing digital. A minha paixão, sincera, a minha paixão é ajudar pessoas e empresas a terem melhor resultado utilizando as estratégias de internet, as estratégias de acompanhamento que o marketing traz. E eu uso para isso as estratégias aí dos maiores especialistas do mundo e como que eu consigo as estratégias dos melhores especialistas, eu me envolvo com os melhores especialistas do planeta através de mentoria, mastermind e tudo que a gente pode fazer para ficar próximo desse time aí. Sou copywriter profissional, especialista em estratégia, então, de marketing digital. Então, eu falo sempre que a copy é a mãe da estratégia, quem vai desenhar toda a estratégia, todo o funil, tudo que vai acontecer dentro do processo de marketing. E eu utilizo os pilares de atração, engajamento e conversão, que é bem falado dentro do marketing digital, mas pouco usado de fato. A maioria das pessoas que utilizam essas ferramentas de marketing digital, elas pulam a estratégia do engajamento, elas vão para a atração e tenta fazer uma conversão. Então, eu te chamo para ir para uma festa, eu nunca te vi, eu te chamo para ir para uma festa e imediatamente eu já te peço em casamento, sem ter tido um engajamento, sem ter tido um lance antes, uma fera antes, para poder gerenciar esse processo até um processo de conversão. Como o Nazinho falou, atuei no mercado fitness, especificamente no mercado fitness, mais de 20 anos. Trabalhei, em especial, fui desde professor de academia, em grandes redes, em academias de bairro, fui sócio de uma academia de bairro também, trabalhei como diretor dessa gigante marca aí do mercado, hoje a maior da América Latina, uma das maiores do mundo, e atuo também como professor universitário
há bastante tempo e palestrante. Mas, como eu falei, minha paixão genuína é contribuir com o crescimento de pessoas e negócios. Então, estou aqui nessa tentativa também. Como eu falei, eu me conecto, então isso aí é mais um pouquinho das conexões que a gente faz aí ao longo do processo, entre palestras, ficar junto dessas pessoas que estão aí fazendo marketing bem feito e profissional há algum tempo. Por que eu acho que vocês deveriam prestar atenção aí no que eu tenho para falar aqui? Porque eu acho, a primeira razão que vocês deveriam prestar atenção no que eu tenho para falar aqui é que o modo tradicional de marketing, a maneira tradicional que o marketing trabalhava até aqui, ele não funciona mais. Eu estou vendo aqui uma mensagem travou aí, é isso? Não está passando os slides? Fala para mim aí. Isso? Não está passando? Puta, deixa eu voltar aqui então. Deixa eu voltar aqui, galera. Só um minutinho. O digital tem essa questão também de trabalho. Voltou aí? Agora foi, eles estão me dizendo aqui que agora foi, me perdoem aí. Então, como eu estava falando com vocês, eu fiz isso aí, não vou me repetir, não, quem não precisa ver. Aqui as imagens que eu tinha citado para vocês, que vocês não estavam vendo, por aí, com algumas pessoas que a gente anda e está junto, e alguns eventos aí que a gente participou. Por que eu, de novo, quero chamar a atenção de vocês para que vocês permaneçam aí atentos nessa apresentação? Por dois motivos. A primeira razão é que o modo tradicional de fazer marketing não funciona agora, durante a crise, e nem nunca mais. É fato que o marketing do modo tradicional, a gente brincava, inclusive, que ele era uma bomba que tinha dia e hora já pré-determinada para explodir e acabar. E essa crise vai acabar com algumas empresas, vai acabar com algumas pessoas, inclusive, infelizmente, vai tirar a vida de algumas pessoas e vai matar, literalmente, disseminar dessa vez, o marketing modelo tradicional. O marketing que era conhecido como marketing de guerrilha, o marketing de um passo, o marketing direto, esse marketing vai morrer de fato agora. Ele acabou de vez. Eu não estou dizendo isso com a minha percepção só, é com a percepção do mercado, com que todo mundo já está ciente que morreu. A gente não vai voltar a ser o que a gente era quando essa crise acabar. A gente mudou, a gente está passando por um processo, e o lado bom de toda crise é justamente isso, porque a gente muda e as organizações mudam e elas não voltam mais, elas não retroagem mais. A gente não vai olhar mais para as mídias sociais da mesma forma que a gente olhava, a gente não vai mais olhar para nossas empresas da mesma forma, a gente não vai mais olhar para os nossos relacionamentos da mesma forma, pessoais, a gente não vai mais olhar da mesma forma para tudo que a gente vivia, para as entregas de serviço, então a academia não vai mais ser a mesma. Então, eu converso com bastante gestores de academia, proprietários, alguns ainda acham que quando acabar a crise, simplesmente ele vai lá, abrir a porta da academia de novo e voltar tudo como era antes, vai entregar da mesma forma, vai fazer do mesmo jeito, vai pegando o gancho do que o Henrique falou aí, vai deixar a menininha na recepção lá que não sabe recepcionar ninguém, mas vai continuar a mesma menina lá, vai fazer tudo da mesma forma que tal e vai ficar tudo lindo, vai voltar tudo o que era antes. Ruim ou bom, para cada um tem uma percepção, mas vai voltar ao que era antes. E eu digo com certeza, não vai acontecer isso. As pessoas não vão mais ser impactadas da mesma forma, as pessoas não vão mais consumir da mesma forma e elas não vão mais querer receber a entrega de seus serviços e produtos da mesma forma. O mundo vai mudar, isso é fato. E não é nem uma analogia nostradâmica, mas é uma analogia de fato.
o mundo vai mudar. A gente está mudando a forma de enxergar o mundo e esse é o lado bom de toda crise, se é que tem alguma coisa boa no meio de uma pandemia dessa, a gente pode tirar isso daí, esse aprendizado, como uma coisa construtiva e boa. Ou a segunda razão, que eu acredito que vocês deveriam ficar comigo aqui, bem presente comigo, e anotar o que for possível aí, que a gente vai passar alguns exercícios aí práticos para vocês fazerem, é que 66% das empresas no Brasil trabalham marketing de maneira não personalizada. Não sabem personalizar o seu marketing. Não sabe pensar na pessoa, na persona. Não sabe fazer... A empresa não tem identidade com o seu consumidor. É simplesmente um copia e cola. Então, a pessoa vê lá, eu vou pegar exemplos de grande marca, mas a pessoa vê lá o anúncio da Coca-Cola e eu sou o CEO de marketing da Dolly e eu tento copiar o que a Coca-Cola está fazendo, simplesmente transferir, sem entender quem é meu consumidor, sem entender quem é... Eu não estou fazendo nenhum merchan aqui, que não é uma das marcas, não. Tá? Sem entender quem é o consumidor, sem entender quem é a rota do consumidor até o consumo dele. Então, sem saber nada, eu simplesmente copio e colo. E se a gente pegar as pequenas e médias empresas, fazem exatamente assim também. E o pior, as pequenas e médias do nosso mercado, do mercado fitness, faz algo que é pior ainda do que o exemplo que eu dei aqui, que é copiar as grandes sendo pequeno. Esse é o pior dos cenários. Então, ele vê lá qual é a maior referência do mercado e eu faço exatamente, eu tento fazer, porque não dá para fazer com quem tem a grana suficiente que os caras têm, mas eu tento replicar dentro da minha pequenez algo parecido com o que a grande está fazendo. E esse é um erro que mata as academias. E mata por quê? Porque eu valorizo aquele concorrente direto e aí, na questão de escolha neural, de consumo, eu vou para onde as pessoas estão me guiando. Se eu sou um proprietário de academia, eu reforço uma comunicação de uma outra academia, logo eu vou para outra, porque o cliente está me vendo, está sendo impactado pelo meu anúncio, pela minha propaganda. Ele está vendo lá o meu anúncio publicado, similar ao outro, o que na cabeça dele vem? Cara, se ele é concorrente e ele valoriza o que o outro está fazendo, porque o do outro é melhor. É simples assim. Escolha. O mercado é justamente isso. A gente tem um campo amplo de escolha e a gente tem como opinar por onde a gente vai consumir. E se a gente reforçar escolhas da concorrência, logo essa concorrência vai levar a pessoa para esse outro público. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu não estou falando alguma coisa dos slides de novo. É sempre assim, né? Quem trabalha com digital aí dá pane na apresentação de quem trabalha com digital. Vê aí se agora foi. Deixa eu ver aqui o que eu faço, cara. Vou voltar aqui. Eu vou voltar e vou compartilhar de novo para ver se ele entra normal aí, porque ele estava rodando ontem, então. Ver se ele entra aí agora. Tá passando? Para quem está assistindo aí, a gente tem uma comunicação interna muito eficiente e high-tech, assim, chama WhatsApp. Então, um manda mensagem para o outro durante a apresentação. Não tá indo, cara?
Foi aí. Beleza. Parece que agora foi. Então, a gente estava, então, a segunda razão, de maneira personalizada. Então, isso vai gerar um buzz de oportunidade, um momento de oportunidade ímpar, assim. Para quem for fazer, para quem estiver aqui agora ou estiver se preparando para fazer o marketing personalizado, alguma coisa voltada para o seu cliente, entender quem é o seu cliente, para fazer algo direcionado para ele, vai dar um salto gigantesco, não só agora, no momento de crise, já vai começar a ter resultado agora, mas principalmente para quando passar esse momento de crise, ter um resultado exponencial aí com relação a vendas e a captação de novos clientes aí, a oportunidades de maneira geral aí. Uma coisa que eu também queria falar agora desde o início, a gente pensa muito em venda, 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 né? Eu queria chamar a atenção de vocês também para a gente fazer esse olhar para dentro, para ver oportunidades. Oportunidades que eu digo, não fora da venda clássica de caixinha, assim, tipo, o que eu tenho na academia? Eu tenho um plano da academia anual, eu tenho um plano semestral, eu tenho um plano mensal, enfim, eu vendo planos de academia. Eu acho que é um momento excepcional para a gente mudar essa forma de pensar e criar produtos dentro do processo. Mas eu vou falar disso com mais propriedade aqui na frente. Mas, afinal, você pode me perguntar aí, o que é indispensável para atrair cliente, né? Como que se transforma num imã, numa coisa irresistível para o cliente? O cliente olha para a sua marca, para a sua academia e fala, cara, eu não posso viver sem essa academia. E algumas pessoas falam isso de marcas com uma veracidade e extrapolando para outros mercados. Por exemplo, para quem é fã da Apple, a pessoa diz assim, cara, eu não posso viver sem um Apple, sem um iPhone, sem um iPad, eu não posso viver, eu não consigo viver mais sem a Apple, eu não consigo mais viver sem... enfim, sem algum produto. No nosso mercado fitness, a gente tem a possibilidade de, internamente, o cliente pensar, cara, eu não sou praticante de academia, eu sou parceiro da academia tal, eu sou frequentador da academia tal, eu sou integrante daquela tribo, eu faço parte disso. Se tem um mercado, dentro do nosso mercado fitness, de modo geral, que às vezes quer se afastar da gente, dizendo que não é fitness, mas dentro da nossa seara do fitness, que consegue fazer isso muito bem, é o CrossFit. Quando a gente pega as experiências de clientes no Cross, que entram para o Cross, eles viram quase que seguidores religiosos do CrossFit. E eu não vejo isso acontecer com relação às academias, as academias modelo clássico, tá? Musculação, emagrecimento, tal, cardio, aula de ginástica. O cara é mais um elemento lá. Mas no cross, não, ele é tribo. E não é tribo do cross, de maneira geral. Ele é tribo da academia CrossFit que ele vai. É maluco isso. O cara compra de camiseta meia e sai fazendo comercial gratuitamente daquela academia que ele frequenta, daquele box que ele frequenta. Então, essa mudança de mentalidade que essa oportunidade desse vírus, essa pandemia, vai trazer para esse mercado. A gente vai ter que formar tribo. Não tem mais como correr. A gente vai ter que fazer relacionamento, criar essas tribos. Porque hoje foi a crise mundial, amanhã pode ser uma sazonalidade que acontece todo ano, no inverno. Depois você vai viver assim a vida inteira com o seu negócio, o tempo inteiro a mercê do externo. A única maneira que tem de você não viver a mercê do externo é você formando tribo, é você fazendo conexões. Nas minhas andanças de conversa com as pessoas do mercado, quem menos está me reclamando para mim com relação a pedido de cancelamento, a não pagamento do vencimento, são os boxes de CrossFit. Porque os caras se sentem fazendo parte daquela tribo. E se a gente pegar ticket médio, talvez o ticket médio mais alto aí com relação a academias de maneira geral. Tá? Então, a gente vai ter essa oportunidade de criar tribos e gerar essa conexão de imã magnético. O marketing de relacionamento é o marketing que trabalha fidelidade, interação, engajamento a longo prazo. Ele pensa no lifetime.
do cliente. Ele não está preocupado com agora. O marketing direto, por isso que eu digo que ele morreu, agora a bomba explodiu literalmente, porque na maneira do marketing direto eu vendo por vender. O meu processo é vender. No marketing de relacionamento, no marketing digital, da maneira que eu compreendo com o marketing digital, levando para esse lado do relacionamento, eu estou preocupado com o lifetime desse cliente. Eu estou preocupado com quanto tempo ele vai continuar consumindo de mim. Independente do mercado. E no nosso mercado, mais ainda. Quanto tempo esse cliente vai ficar na minha academia? Quantas sazonalidades a gente vai conseguir manter ele aqui? Quantos invernos ele vai passar vindo na academia de maneira não tão regular, mas sem cancelar o plano dele? Quantas sazonalidades da economia vão acontecer e o cliente continua ficando comigo? Então, estou preocupada com isso. O meu desenho estratégico não é um desenho de vender por vender. É um desenho estratégico desenhado para longo prazo, para a fidelidade desse cliente. E, para isso, a gente tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar. Por isso que esse marketing de relacionamento ele traz isso. O primeiro deles, que é um exercício já de cara para vocês fazerem, eu vou pedir para vocês anotarem aí, para vocês fazerem isso depois, que isso é extremamente importante. Isso vai salvar o negócio de vocês, com certeza. Qual é o core do seu negócio? Você tem que entender quem é você na fila do pão. Quem é você no processo de academia? Qual é o core do seu negócio? O que é o central do seu negócio? O primordial do seu negócio? Qual é realmente o que o seu negócio é bom? O que realmente o seu negócio é bom? O que realmente você faz que nenhum outro faz? A gente pensa sempre que a gente pega o nicho ou o mercado e a gente fala, não, cara, a gente é uma academia. E uma academia entrega serviço de academia. Aulas de ginástica, musculação, aeróbio e assim por diante. Mas não, a gente sempre tem algo particular e único. A gente sempre, em qualquer lugar, e não importa qual a academia que você possa pensar, da grande a pequenininha que está abrindo agora, ela tem algo muito especial. Você tem que olhar para dentro e descobrir o que você faz com excelência, diferente dos outros. E eu estou dizendo com excelência, às vezes, não é só focado em técnica, é o que você faz com excelência. Eu já visitei bastante academia que, tecnicamente, e de equipamento, e tecnicamente de profissionais, não eram tão excelentes, mas o atendimento, por exemplo, das pessoas da recepção, do time de vendas, eram magníficos. E qual era a particularidade dela? Cara, quando você chegava lá, você era extremamente bem recepcionado. Você era extremamente bem recebido. A parte técnica é extremamente importante, mas às vezes a gente fica concentrando só nisso e existem outros pilares que podem compor isso. Então, é um exercício. Olha aí o que realmente você e o seu negócio é bom. O que você e o seu negócio é bom. Quais são os pontos fortes do seu negócio? Quais são os alicerces? Se a gente perguntar assim, e é maluco isso, eu faço as perguntas para alguns donos de academia quando a gente vai conversar e de mercado geral, as pessoas não sabem isso assim. Talvez você que está me vendo também não saiba me responder essas perguntas assim de pronto. Quais são os pontos fortes do teu negócio? Quais são os pilares do teu negócio? E isso é extremamente importante. Se você chegar para qualquer um executivo que performa, um executivo que deu certo, uma empresa que deu certo, que performou, isso está na ponta da língua dele. Se você perguntar para qualquer um executivo que tenha resultado, ele vai te responder isso de forma imediata. Porque isso aí é fundante, é base. Se você não souber isso, você não tem como chegar a lugar nenhum. Como os meninos já repetiram aí, acho que em todas as palestras já foram faladas, o Lazinho repetiu isso algumas vezes, se você não sabe para onde você quer ir, ou quem você é, onde você está agora no momento, qual é o teu ponto A, quem é você agora, como você quer ir para outro lugar? Que lugar é esse? Você não sabe nem quem você é. Então, olhar para dentro agora, a oportunidade aí de estar em casa tal, e olhar para dentro, cara, quais são os meus pontos fortes e colocar no papel. Não adianta fazer isso aqui na cabeça. Tem que colocar isso no papel e tem que validar essa informação. Como é que eu valido essa informação? Eu não mostro para as pessoas, obviamente, do meu time o que eu acho, mas eu pergunto para elas também, para elas responderem o que elas acham sobre cada um desses pontos. E aí eu valido, porque às vezes eu falo assim, a minha academia, isso acontece bastante que a gente vai visitar, e aí me conta aí como que qual é o diferencial da tua academia? Atendimento. Minha academia atende perfeitamente.
Aí você fala, legal, cara, bacana. Aí você vai dar uma volta e fala para o gestor, cara, fica aí que eu vou dar uma volta e vou conversar com o pessoal aí e tal. Aí você pergunta para um professor no meio da sala de musculação e fala, cara, o que você pensa que é o ponto forte dessa academia aqui que você trabalha? Qual que é o pilar maior, assim? Eu acho que é variação de aulas. Aí você fala, peraí, o gestor acha que o principal ponto é atendimento, e quem está atendendo está dizendo que a variação de aula, então quer dizer que não é o principal aqui, tem algum erro de visão sobre o negócio. Tem que alinhar isso, as pessoas, o time tem que estar alinhado com o que você pensa também, que é o teu core, que é o teu ponto forte. O coração do negócio, né? Os produtos dentro dos produtos que o mercado fitness nos oferece, né? E eu falo produtos, produtificando musculação, emagrecimento, wellness, tudo isso que você pode pensar aí na tua cabeça agora, mas dentro desses produtos aí que o mercado fitness faz, qual que você faz melhor que o mercado? Qual que você olha para o mercado e fala assim, cara, isso aqui, eu gero relacionamento melhor do que o mercado. Eu sou a academia que gera relacionamento. E por que eu digo isso? Porque tem um time de senhorinhas que vem para uma aula às 6 da manhã e traz um café da manhã para fazer a aula de Pilates com a professora. Todo dia, antes da aula, elas fazem um café comunitário aqui. Opa, isso é um grande indício que você realmente está trabalhando relacionamento na tua academia, que é um dos pontos fortes é relacionamento na tua academia. Você está gerando essa tribo de fazer isso, é um ponto forte teu. Agora, pode ser técnico, agora pode ser variação de aulas, pode ser o time de vendas de excelência. E quando eu falo vendas, parece que vendas está fora desse universo, mas vendas é relacional, vendas é 100% relacionamento. Então, se o time de vendas for bom, ele gera relacionamento, porque, afinal de contas, quem vende soluciona problema. E eu quero me relacionar com quem soluciona meus problemas. Então, o time de venda é extremamente importante. Talvez seja ele o teu pilar. Talvez seja um diferencial que você tenha na tua academia que outras do bairro, ou da região, ou da cidade não tenha. Enfim, tem que olhar para dentro, descobrir isso. Isso é extremamente importante. Espero que vocês não pulem essa etapa, porque essa etapa é uma etapa que muita gente pula e eu tenho certeza que se você pular essa etapa, você não vai chegar onde você quer chegar, não só agora, tá? Mas na sua vida, na sua academia, depois que ela passar esse período de crise. O segundo pilar, na minha opinião, é conhecer o cliente. Conhecer o cliente, de fato, ele passa por alguns pontos para que a gente tem que passar para conhecer realmente o cliente, né? A gente precisa analisar esse cliente para descobrir qual é a essência dele, como eles se comportam antes e durante e depois da compra. Então, como que o cliente se comporta antes? Qual é o comportamento do cliente? Aí você vai falar, não, mas peraí, cara, você está ficando louco. Como que eu vou saber como é que ele se comporta se ele nem é meu cliente ainda? Tá bom, uma das maneiras de você saber qual é o comportamento dele antes dele virar teu cliente é, por exemplo, se ele mora ou ele trabalha próximo da tua academia que você vai oferecer o plano para ele. Esse é um comportamento antes da compra. Se ele existe alguém que tem algum contato com ele, pessoal, treinando na tua academia. Esses são comportamentos antes do consumo que a gente tem que descobrir. Por isso que, numa anamnese inicial, que o consultor que quer fazer trabalho realmente de consultoria tem que fazer, ele tem que perguntar. São perguntas básicas para entender o comportamento dele antes da compra. Por que ele está ali, se ele trabalha ou mora perto, se é o trabalho ou se é a casa dele ali perto da academia, se ele tem pessoas que ele conhece na academia já, se ele já tem o time dele, se ele estuda ali perto, logo deve ter alunos da mesma faculdade ou do mesmo curso lá dentro da academia. Enfim, entendeu o pré. Entender o durante é entender de fato qual é o problema que ele vai resolver ali. Então, quando sentar com esse cara, quando interagir com esse cara, e a gente faz isso no digital, tá? Também, não necessariamente ser no passo lá do consultor, mas a gente faz isso no digital, é entender, cara, o que esse cara realmente deseja? A gente fala assim, por que a pessoa se matricula na academia? Senso comum já me diz na minha cabeça assim, ela se matricula na academia porque ela quer emagrecer, ou ela quer ficar forte, ou ela quer... será? A gente tem que entender se é isso. Será que esse emagrecimento tem alguma coisa mais a fundo, e geralmente tem? Será que esse emagrecimento é para ter um relacionamento melhor, em ter pessoal com o cônjuge? Será que ele quer ir para uma festa? Será que tem um casamento para ir? E o tratamento é totalmente diferente de uma pessoa que está buscando uma academia para um casamento,
para ficar bem com o casamento, do que uma pessoa que está buscando academia para ficar gigante, marombadão, ou tá, ficar marombadona. O comportamento é diferente, a gente precisa descobrir qual é esse comportamento desse cliente. E o depois o que esse cliente está fazendo aqui dentro da minha academia? Ele já tem tribo? Ele já foi colocado em algum grupo? Ele não tem grupo? Gente, eu vou falar uma coisa que fato, tá? Eu falo com certeza de estar mais de 20 anos no mercado. Se o cliente ficar na academia e não formar grupo, se ele não tiver ninguém, além dos equipamentos, da estrutura que você tem lá, do ar-condicionado, do chuveiro legal, se não tiver ninguém ou nada além disso, desse processo da academia estrutural, a primeira coisa que ele vai cortar quando ele tiver um problema financeiro vai ser a academia. O que segura o cliente na academia não é estrutura. Então, já põe isso na tua cabeça. Não ache que o teu concorrente grandão vai roubar teus clientes porque ele tem esteira, sei lá, que tem velocidade até 50. Não é isso que faz o cliente ficar na tua academia. São outras coisas que fazem o cliente ficar na academia. E um dos principais pilares para ele continuar com você é relacionamento. Você tem que colocar ele em grupo. Você tem que encaixar ele em algum grupo. Por isso que a gente tem que ter na nossa cabeça clara as subdivisões dentro do nicho academia, que é gigante, a gente tentar fazer subnichos. Na minha concepção, a gente tem um subnicho que é emagrecimento, muito forte, talvez seja o mais forte dos subnichos. A gente tem hipertrofia, tem performance e tem wellness, qualidade de vida. Na minha cabeça, esses 4 são os 4 subnichos. Você tem que encaixar esse cara em algum desses subnichos aqui. Ele tem que fazer parte de algum grupo. Ele não pode ficar solto. Se ele chegar na academia sozinho, sair sozinho, não fala com ninguém, não conhece ninguém lá, não interage com ninguém, ele vai cancelar. Na primeira oportunidade, ele vai cancelar. Isso é fato. Não é achismo, é fato. Se você parar para pensar agora, nesse exato momento como gestor, e lembrar de algum aluno que cancelou nos últimos meses, você pode reparar que você vai lembrar que ele era um aluno que não tinha sociabilização no meio onde ele frequentava. É a primeira coisa que ele vai cortar. Como os meninos deram exemplo aí, tem cliente mandando mensagem para algum dos gestores que eles atendem, falando assim, olha, eu quero pagar vocês, cara, vocês estão me entregando um valor absurdo, eu quero pagar vocês. Tem como eu adiantar alguma coisa? Essa visão é porque você extrapolou o valor percebido desse cliente. O cliente valoriza muito, ao ponto de dizer, cara, eu preciso dessa academia. Eu preciso dessas pessoas que estão na academia. E ele não precisa da academia, ele não precisa do banco de supino que está lá, da esteira. Ele pode ser o melhor que for, ele não precisa disso. O que ele precisa é do relacionamento que foi gerado lá para ele. A gente é ser relacional. O bicho, o homem, ele é ser relacional. Ele só fica em ambientes que tenham relação. Se você vai numa loja e ninguém te atende de maneira efetiva, você não volta naquela loja. O ser humano é um ser relacional. Esse exemplo que o Henrique deu da menina da recepção, que nem olha no olho, que fica lá no balcão, que entrega o folhetim lá dos planos e fala para o cara, quase que uma mensagem como ele mesmo usou, que eu corroboro com a visão dele, que você não sabe ler não? Os preços estão aí. Os clientes não ficam. Mas minha academia é assim e eu consigo vender. Tá bom, você vende, mas veja o lifetime desse cliente. Quanto tempo esse cliente fica aí? Porque a venda de um passo, a venda direto, você pode fazer. Às vezes o cara fechou lá porque você estava com uma mega promoção, pensou em preço, e aí o cara fechou. Às vezes é porque é a única opção que tem para o cara perto do trabalho da casa dele. Enfim, tem uma série de variáveis que vai fazer que ele pode consumir o teu produto, mas ele não vai ficar. E, estatisticamente falando, em termos de custo, um cliente, para você revender para um cliente um produto novo, ou o mesmo produto, uma renovação para esse cliente, custa 1% do que custa um cliente novo. Então, se a gente pegar um número assim, a cada 10 clientes novos, o custo de 10 clientes novos para você, esse cliente teu que está retido, ele tem um custo de 1. Então, imagina, eu não sei qual é a tua planilha, não sei se você tem essa planilha de custo. Quanto custa cada cliente meu para que eu faça na aquisição? Por meio digital, e aí tráfego pago, enfim, não faço isso, mas tem um time de vendas, tem a compra de e-mail, quantos e-mails eu mando, qual é o esforço que eu faço, quanto que isso custa para me trazer um cliente.
pega 10 desse custo, uma renovação custa como se fosse um desses 10. Então, a proporção de faturamento, a proporção de ROI, de retorno, é muito mais alta. Então, o foco tem que ser em retenção, em continuidade desse cliente, lifetime. O seu negócio não é negócio para vender o cara ir embora e nunca mais voltar. Ele tem que continuar com você. Para continuar com você, você tem que entender dele. Conhecer as experiências completas desse cliente. Cara, o que ele faz na academia? Parece maluco isso, mas a gente tem que ter mapeado. A menina que ela chega, vai no vestiário, troca de roupa, vai na musculação. Depois da musculação, ela desce com cardio, depois ela vai para uma aula e depois vai para o vestiário, toma banho e vai embora. É diferente de uma cliente que entra na academia, vai para uma aula, faz um cardio, não vai no vestiário, só pega, não toma banho no vestiário, só pega a mochila e vai embora. A experiência dela no movimento é diferente. Você tem que entender para impactar essa pessoa de uma forma diferente. Fico maluco, e é claro para mim, quando as pessoas não entendem o cliente que elas estão atendendo, quando a gente pega comunicado, que foi um exemplo que o Henrique também deu, a gente pega comunicado, a gente vê os locais que as pessoas, que os donos da academia colocam os comunicados, além de ser feio para diabo, a maioria, sulfite amassado e sujo, mas, mesmo bonitinho, elas colocam os comunicados diferentes, né, de comunicação diferente, em locais que as pessoas não vão. Por exemplo, você pega uma aula que é glúteo, sei lá, tá? Não estou aqui querendo fazer juízo nenhum de causa e nem dizendo que isso é uma aula específica de mulher. Não estou dizendo isso, não, mas a grande maioria esmagadora, creio eu, que seja uma mulher que vai lá. Aí o anúncio do cancelamento da aula de glúteo ou da abertura de novas aulas de glúteo está dentro do vestiário masculino. Sendo que o homem, teoricamente, a maioria massiva, não vai para essa aula. E ela está lá dentro da comunicação. Às vezes está duplicado. E aí diminui o dano. Mas a maioria das vezes está em local errado, em local que ela não vai. E aí está a comunicação, que é uma coisa que ela gostaria de saber e ela não sabe. Então a gente tem que se atentar, e aí a gente só comete essas gafas quando a gente não conhece o processo do cliente dentro da academia. Aí. A gente tem visões gerais, o que é a persona, quem são as pessoas que estão contigo, quem é que você quer do teu lado. Eu sempre brinco que as pessoas falam assim para mim, o que é o melhor cliente, o que é o melhor cliente para determinado segmento? Eu falo, cara, não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar assim, quais os clientes que eu quero dentro do meu segmento? Quais os clientes que eu gostaria de ter na minha academia? Sei lá, eu sou extremamente wellness, qualidade de vida. Cara, o cliente que eu quero é esse cliente nessa vibe aí, que se preocupe com a vida de modo geral. Eu não conecto com esses clientes marombadão, tal, que joga peso no chão, que grita, tal. Eu não conecto com essas pessoas. Então, o exercício é contrário. Quais os clientes que você gostaria, como gestor e como proprietário da academia, que estivesse com você? E aí você vai em busca de comunicar com esses clientes. Eu sempre falo que o marketing de relacionamento é um sniper. Ele atira certeiro. Ele não sai atirando a esmo, igual o marketing de guerrilha. Ele é tiro de sniper. Ele mira lá e fala, não, eu sei que é esse cliente que eu quero. Eu vou lá e atiro e pego o cliente. No bom sentido da palavra, tá? A gente tem que pensar quais são os objetivos reais do cliente e ter proposta para esses objetivos. Se eu quero atrair o cliente de wellness, eu tenho que ter um layout que leve para isso, uma pintura da academia que leve para isso, um profissional da recepção que leve para isso. Então, se eu quero atender um público desse de wellness, que é 100% relacionamento, se eu tiver uma recepcionista cara de brava lá de manhã, esquece, eu nunca vou atrair esse público. Se o meu vendedor é um vendedor febrão, que chega lá sem nem dar bom dia, já chega querendo vender, empurrar produto para o cara, não vai vender para esse cara. Esse cara é relacionamento, você tem que conversar com ele, tem que mostrar. O ambiente da academia tem que ser um ambiente nesse sentido, uma área externa, quando dá para fazer, um ambiente que ele possa sentar, conversar com as pessoas. Ele quer isso, ele quer se relacionar. E se eu quero o cara lá, o marombado, o cara que quer ficar gigante lá, eu tenho que ter uma academia com essas características. Os caras, pedreirão, gostam de coisa rústica mesmo, os caras querem isso. Muito espelho, porque o cara quer ficar se vendo no espelho. Então, tem que entender esse cliente para poder fazer algo condizente com esse cliente que você quer atender. E na produção de conteúdo, idem. O que conteúdo esse cliente marombado quer? O que ele vê? Qual é o conteúdo que eu passo para ele nas minhas mídias digitais? Qual é o conteúdo de wellness que eu passo para esse cara? Eu tenho que pensar qual é a informação que eu passo para ele para atrair esse cliente. Porque não é no digital que algumas pessoas
acham que é pegar uma rede, era no marketing tradicional, antes da internet, você pescava de anzol. Essa é a concepção que as pessoas têm errada, na minha opinião. Pescava de anzol, um a um. Hoje em dia, com a internet, com a abrangência da internet, te deram uma rede que você joga a rede e puxa e vem vários peixes de uma vez só. Na minha concepção, a gente deveria continuar sniperzinho, um por um. Falar exatamente com aquele cara no que ele quer, no que ele precisa, e ser genuíno com o que ele precisa e entregar o que ele precisa para ele continuar comigo. Porque eu posso jogar rede e atrair vários. E a gente faz isso. Por exemplo, você faz uma promoção bombástica aí de preço e você joga, é uma jogada de rede. Você vai pegar um monte. Mas aí você vê quantos ficam na tua academia depois. Se você pegou peixe que não era para estar ali. É como se você colocasse um peixe de água doce num aquário com água salgada. Ele não vai ficar, ele vai morrer. Específico com relação a ticket médio, a gente tem que entender do nosso consumidor, e eu não estou dizendo para a gente fazer base, nivelar ticket médio, não, mas a gente tem que entender do nosso consumidor geral o que ele precisa. O cara que ele quer ter qualidade, por exemplo, o cara do wellness, ele não está muito preocupado, na sua maioria, com preço, tá? Ele está preocupado com a entrega final que ele quer. Então, às vezes, a gente cai num erro, num achismo de copiar e colar o que as grandes estão fazendo, aí todo mundo fala assim, cara, agora o negócio é jogar o preço lá embaixo, porque as grandes estão fazendo isso, estão fazendo academia a R$75, R$55, então vou fazer isso na minha também e resolvo meu problema. Você vai quebrar. Se a sua característica não for essa, se o teu negócio, de maneira geral, não for esse, você vai quebrar. Você vai, como o Lazinho disse, adiar a sua morte. Você vai colocar gente lá dentro, mas só vai adiar a sua morte, você vai morrer. O que você tem que fazer com relação a ticket médio, um público que eu quero, qual é o custo para me entregar o que esse público quer? E eu não tenho problema em pagar as pessoas. As pessoas não têm problema de pagar. O problema que as pessoas têm com relação a preço, que é uma outra crença também que a gente tem que quebrar, o problema que as pessoas têm com relação a preço esse preço tá caro demais para a oferta. Esse é o problema. Se ele tiver justo com a oferta, se eu coloco o preço justo com a oferta, tá tudo bem, eu pago. E aí, obviamente, eu estou aqui classificando, cada um tem o seu poder aquisitivo, mas se eu tiver condições, e eu dou um exemplo clássico aqui, bem rapidinho, para matar esse problema. A Ferrari, comparada a um Fiat Uno, era extremamente caro. Mas se eu tiver grana, se um cara que é apaixonado por carro tiver grana, ele compra a Ferrari. Não quer nem saber. Por quê? Porque não é o preço, é o que esse produto entrega. O que a Ferrari faz? Gera relacionamento com esse cliente desse high-end, com esse cliente top. Ela gera conteúdo dentro do produto dela para esse cliente. Ela está antenada com esse cliente. Ela quer fazer exatamente o que esse cliente quer, que é gerar experiência. O cliente que consome Ferrari, o cliente high ticket, né, que a gente chama, que é o cliente que consome produtos mais caros, inclusive no fitness, eles são clientes que querem experiências, eles não querem produto. Não adianta você produtificar para esse cliente, por exemplo, um treino HIIT e oferecer para eles, eles não querem, eles querem experiência. Qual é a experiência que você vai gerar para ele? Agora, se você deixa a tua academia no ambiente do HIIT lá, escura, com uma luz de fundo vermelha, com o professor caracterizado de militar, com o cara que é aquele sesudão, e vai lá, pinta o rosto e grita e fala para o cara. A experiência paga para ele. Ele quer essa experiência. Ele não quer só o HIIT. Esse high ticket, ele quer algo diferente. Ele quer a entrega dele da experiência. E a gente sempre pensa no crescente, no lifetime. Quanto tempo esse cliente está comigo? E as estratégias que a gente toma de tomada de decisão, seja ela qual for, desde preço, a compra de equipamento ou não, a estrutura, a treinamento, a investimento com consultoria, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar com a estratégia do lifetime. É o indicador. Se meu cliente não está ficando o que eu imagino como meta dele continuar comigo aqui, tem alguma coisa errada em alguma ponta, eu preciso ver o que está errado e eu vou corrigir esse processo. Tem que ser esse indicador. O foco é 100% no cliente. Eu tenho que pensar no cliente, não em mim. Eu não tenho que pintar minha academia de preto porque eu acho bonita a academia preta. Desculpa a palavra, dane-se a minha opinião. A minha opinião não serve para nada. A opinião do cliente é que vale. Se ele quiser uma academia preta, eu pinto de preta, mesmo sem eu gostar.
Mas se ele quiser uma cor-de-rosa, eu vou pintar de cor-de-rosa sem eu gostar, porque a academia não é minha, não é para mim, é minha, mas não é para mim, é para ele. Eu tenho que ambientar a academia e aí estendo isso para a comunicação, para o formato de mídia, como que eu vou impactar esse cliente na rede social, como que eu vou impactar esse cliente no físico, como eu vou impactar esse cliente no dia a dia dele, como os professores vão se comportar com ele. Tudo isso é dele para o professor, é de fora para dentro. Eu não saio de alguma ideia mirabolante da minha cabeça aqui de dentro, já sei, eu vou montar um treino XYZ para vender para o meu cliente agora na internet. Por que, que a gente viu aquele vídeo lá? Porque os professores estão em casa e os gestores estão em casa e da cabeça deles só, já sei, eu vou montar um mega treino HIIT que o cara vai fazer em casa. E aí a gente vê umas berrações como utilização de cama para fazer de conta que é um leg press, pondo em risco, inclusive, a estrutura da pessoa, que não tem a segurança, ficar deitado no chão, sem um apoio. O engenheiro demorou anos para criar um banco ergonômico para o cidadão sentar e fazer o leg press com segurança. Aí o cara, só porque está em casa, ele pega a mulher, põe em cima da cama para gerar mais peso, com a mochila, põe tijolo em cima da cama, deita no chão, sem tapetinho e empurra a cama para cima, simulando o leg press. Simplesmente para entregar alguma coisa que está na cabeça dele que ele acha que funciona, mas ele não para ouvir o que o cliente quer. O que o cliente quer agora? O que nesse momento de isolamento o cliente precisa? Eu preciso ouvir dele para poder criar uma solução para ele. Não eu criar uma solução na minha cabeça e mandar para ele depois goela abaixo. Mapeamento da jornada do cliente. Então, em quais momentos da empresa ele se relaciona? Quais são os steps dele na empresa? Aonde que ele se relaciona? Até para me impactar ele de maneira positiva, quais são os momentos dele? Esse cara é um cara que ele vai na lanchonete da academia, vai no vestiário, vai na musculação, vestiário, lanchonete e vai embora. Quando eu quiser falar com esse cara, aonde que eu vou falar? É um desses 3 pontos que eu tenho que falar com ele, falando dentro da academia, obviamente. É lá que ele vai. Não adianta eu fazer uma comunicação numa área que ele não vai. Então, eu tenho que entender essa jornada dele durante o processo. Quais as diferenças de contato que a gente elimina outros, né, e otimiza alguns contatos positivos? A gente entender do cliente qual é o contato que ele curte ter. Então, tem alguns clientes que gostam de ser estimulados, outros clientes gostam de ser inspirados, outros clientes gostam de ser intrigados ou colocados fora da zona de conforto. Então, a gente tem que entender quem são esses clientes, qual é o ponto de contato que eu tenho que ter com ele. Uma coisa clássica dentro de cenário de academia é o cara que não é um cara que ele gosta de ser inspirado, então ele gosta de ver inspiração e ele tem essa inspiração do professor, por exemplo, e ele gosta de ser inspirado por esse professor e ele chega na academia, o professor fica batendo nele o tempo inteiro, vai, e ele não gosta desse tipo de contato. Então a gente tem que entender esse cliente para fazer o contato da maneira que ele gosta de ser, em todas as esferas. Esse foi só um exemplo. E a quantidade de frequência desse contato. Quantas vezes eu falo com esse cara? Quantas vezes eu abordo ele? Eu tenho que entender ele. Eu tenho que entender o que realmente vai fazer esse cliente ficar satisfeito com a minha entrega aqui no ponto de venda, no atendimento do dia a dia. Qual o momento após a compra que o cliente tem dificuldade? Então, a gente gerar contato com o cliente pós-compra. Uma coisa